Salve galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias. Hoje segunda-feira, dia 9 de fevereiro, está começando mais uma semana e é uma semana com jogos importantíssimos para todos os times do Rio. Tem Libertadores da América nessa quarta para o Flamengo com novidades no time titular. Teremos amanhã Botafogo na Copa do Brasil, quarta é a vez do Flu, quinta é a vez do Vasco. Vamos falar sobre essas partidas e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Começando, é claro, pelas novidades no time do Flamengo para a partida dessa quarta-feira, 9h30 da noite no horário de Brasília, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, segunda rodada da primeira fase da Libertadores da América. O Mengão que estreou com vitória de 2-1 contra o Júnior Barranquilla na última semana, nessa quarta-feira voltará a campo, mas dessa vez o jogo vai ser em casa com o apoio da nação. Provavelmente, novamente, a gente vai ter ali 70 mil torcedores, algo parecido com isso. O que é importante a gente lembrar, o William Arão recebeu 2 jogos de suspensão por conta daquela expulsão na final da Recopa Sul-Americana, Flamengo e Independiente del Valle. Para quem não lembra, ele chega com o pé alto, o pé acaba tocando o peito do jogador adversário, ele foi expulso, cumpriu a suspensão automática na estreia contra o Júnior, só que ele foi julgado, pegou um outro jogo e por isso não atua nessa quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Quanto a isso, não há problema, Thiago Maia será mantido no time principal. Eu particularmente gostei muito da atuação dele contra o Júnior. Eu ouvi algumas críticas, mas eu acho que de uma forma geral, ele que é um cara que não tem ainda quase traquejo como titular nesse time do Flamengo, fez uma partida muito segura, muito bem no jogo e novamente estará presente entre os titulares. Na lateral direita, Rafinha, que não jogou nesse final de semana no clássico contra o Botafogo, está de volta à lateral direita. É um baita de um reforço, até porque no próprio jogo contra o Botafogo, o João Lucas se machucou. O Berrio entrou, ele foi o lateral, mas a gente sabe que o Berrio é atacante, está ali improvisado, quebrando um galho. Tem muita gente perguntando, afinal, o Flamengo vai ou não vai trazer um lateral direito para substituir o Rafinha? A diretoria está em cima disso. Evidentemente, todos sabem que é a deficiência no elenco do Flamengo. O João Lucas é um bom jogador, mas é novo, acabou dando azar de machucar. O Berrio é uma improvisação. O Flamengo quer alguém de um nível mais elevado, mas hoje o Flamengo é um comprador que tem muita grana e na hora que alguém tem um ativo que interessa ao clube, todo mundo quer vender muito caro e o Flamengo também não vai ficar fazendo papel de otário e pagando fortunas e muito mais do que um jogador valha de fato no mercado só porque precisa de um atleta, né? Infelizmente, as coisas funcionam assim, a lei de oferta e procura. O Flamengo também tem que se posicionar, senão sai abrindo os cofres para todo mundo, a coisa vai desandar. Então o Flamengo está em busca de um jogador, mas para essa partida contra o Barcelona, o Rafinha, que é o titular da posição, está confirmado. O Bruno Henrique, que já jogou no Clássico, nem foi tão bem, está voltando de lesão, também está confirmado. Então o Flamengo vai um pouco mais fortalecido em relação à primeira partida. Um pouco não, vai bem mais fortalecido, principalmente na lateral direita, que o Rafinha está voando e, como a gente acabou de falar, não tem substituto. Na terça-feira, amanhã, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Paraná. O jogo é às 7h15 da noite, jogo marcado para o Engenhão, estádio Newton Santos. E estava prevista a estreia do Honda, o japonês Keisuke Honda, contratado como o grande reforço do Botafogo para essa temporada. Vem treinando muito bem, mas pegou uma gripe na hora de estrear. Então, é claro que ele está sendo medicado. Gripe nunca é ou não costuma ser algo muito grave, ainda mais para um atleta profissional. E por conta disso, o Botafogo ainda mantém a esperança. Mas é um jogo que é importantíssimo para o Botafogo, um jogo eliminatório. A Copa do Brasil, como a gente sabe, paga muito bem, é em casa, então está sendo armada uma festa bacana. Seria muito legal que o Honda
pudesse estrear. O Botafogo que a gente viu contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, é um time bem mais interessante do que aquele que a gente vinha vendo no início da temporada. O Autuori em pouco tempo já conseguiu dar uma cara para essa equipe. Algumas entradas são muito importantes nesse sentido. O Benevenuto como lateral direito é muito superior ao Barrandegui, que é o titular na posição hoje. O Caio Alexandre, no lugar do Cícero, é um ganho de vigor, de qualidade até. O Cícero tecnicamente é muito bom, mas ele já não tem mais o ímpeto que tinha. O Caio é muito bom jogador. O Pedro Raul lá na frente é um cara que faz diferença. Então o Botafogo aos pouquinhos está se ajeitando e com o Honda tem tudo para melhorar ainda mais. Além do Honda, a chegada de um outro gringo, Yaya Touré. Ainda não tem o anúncio oficial, mas agora as coisas realmente estão caminhando, tá tudo certo. O Botafogo pretende anunciá-lo amanhã, se tudo funcionar bem. Estreando o Honda, anunciando o Touré, esse seria o cenário ideal, uma grande festa. O Botafogo já está colhendo os frutos dessa chegada recente do Honda, atraindo a atenção da mídia, de investidores, fazendo relacionamento. Isso é muito importante para um clube que está no momento, no processo que o Botafogo está de transição para clube empresa, mas com certeza a chegada do Touré vai encorpar ainda mais esse movimento que já está em andamento. Na quarta-feira, quem vai jogar é o Fluminense, também pela Copa do Brasil, também às 7h15, mas o jogo é fora, lá no Orlando Scarpelli, contra o Figueirense. O Flu, que nesse domingo enfrentou o Resende, venceu por 4-0, porque tirou o pé, se não teria feito muito mais. Agora, finalmente, o Odair Hellmann abriu mão de jogar com o Henrique no meio de campo. Ele deu ainda mais velocidade para o meio, mais leveza, com Hudson e Iago, os dois atuando como volante. O Hudson é muito bom jogador, o Iago ali nessa função foi muito bem, com o Nenê mais à frente, que tá voando baixo, 9 gols em 11 partidas. É o melhor início de temporada em termos de gols da carreira do Nenê, e o Fluminense tá subindo de produção. Espero que contra o Figueirense, que já é um adversário um pouco mais encorpado, a gente veja um Fluminense evoluindo ainda mais. Na quinta, galera, é a vez do Vasco. Vasco que novamente empatou pelo Campeonato Carioca jogando muito mal. E as críticas ao trabalho do Abel são inevitáveis. Quanto tempo a diretoria vai esperar para tomar uma decisão? Existe esse entendimento, essa conversa dentro do departamento de futebol? Evidentemente, a entrada do Guarim no jogo contra o Goiás, nessa quinta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, vai trazer uma qualidade muito maior para o Vasco da Gama. A entrada do Benítez, que aí a gente realmente não tem muito como opinar, possivelmente qualifica também um pouco mais esse time. O Abel está muito mal no trabalho, ele não está conseguindo fazer o time reagir, é um time abatido, que você vê que não é falta de vontade, os jogadores tentam, mas tudo que eles tentam eles erram, e a culpa não é só dos jogadores, não é só do Abel. Esses atletas estão sem receber, desde o ano passado o Vasco vem convivendo com problemas muito graves financeiramente falando, os atrasos são uma constante e o time, o grupo está completamente desmotivado, um grupo cheio de garotos, um vestiário pesado pra caramba e as coisas não estão funcionando. Historicamente, o Abel sempre lidou muito bem com esse tipo de situação. Ele era o rei do vestiário, um cara que, cascudo pra caramba, conseguia segurar a peteca que fosse, só que não tá dando certo. A gente espera ver nessa quinta-feira contra o Goiás, que é um time bem mais duro do que os que o Vasco vem enfrentando, uma postura um pouco mais agressiva e mais eficiente, sobretudo. Contra o Volta Redonda, o Vasco terminou cheio de atacante em campo, mas sem nenhuma efetividade, sem poder de criação. Não adianta atacar igual bicho, todo mundo para frente, não é assim. Futebol tem estratégia, é preciso olhar para a parte tática, e o Abel ou se debruça sobre isso,
ou perderá o cargo. Não sei se ele resistirá a uma derrota no jogo dessa quinta-feira. No próximo final de semana já tem clássico, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, e aí na outra semana tem o jogo de volta fora de casa contra o Goiás. Não é uma agenda simples para o Vasco. A ameaça de novamente ficar fora das semifinais de um turno de Campeonato Carioca é muito grande. O Vasco é o 8º colocado geral na competição, então evidentemente o trabalho não está dando certo. Ó, falei do Nenê, né? Que já meteu 9 gols em 11 partidas. O Vasco fez 12 jogos em 2020 e marcou 8 gols. Alguma coisa está muito errada. Beleza, galera? Vamos torcer para que melhore, né? Tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. O Fluminense já está encaminhado e o Flamengo não precisa nem falar, né? Tá nadando de braçada. Então deixa seu like, dá essa moral aí pra gente, fortalece o canal do Penido. Aproveita e ajuda compartilhando esse link, joga aí nas suas redes sociais, divulga para os seus amigos, é muito importante pra gente. E se for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, clica no sininho, ative as notificações e você vai receber os avisos do YouTube quando a gente postar novos vídeos. Valeu, galera, até a próxima!